E aí pessoal, Matheus aqui do canal do Freire. No vídeo de hoje a gente vai falar aí como não ter uma crise de burnout enquanto trabalhando em problemas muito difíceis como um desenvolvedor. Chama a vinheta. Ok pessoal, então só para contextualizar aí, burnout é relativamente comum na nossa área, né, na área de programação. Se você é um desenvolvedor a um certo nível, há algum certo tempo, você provavelmente já experimentou algum nível de burnout, por mais que a gente trabalhe, muita gente trabalha de casa, é um trabalho muito mais tranquilo, é um trabalho é, que não requer muito esforço, né, físico, mais esforço mental, etc. As crises de burnout elas são comuns, por mais que o salário seja diferenciado e a gente, comparado com outras profissões a gente tem um monte de vantagens, aí a gente vê um monte de gente se torrando e chegando ao ponto de considerar trocar de emprego, de área ou até entendeu, de projeto. Existe um certo nível de fragilidade de muitos profissionais da área de TI, mas o fato é que isso é muito comum e mesmo gente muito competente, muito inteligente, às vezes pega um problema e chega num nível que não aguenta mais aquele problema. Então pega algum problema para tentar resolver e aí nessa hora toma um hit danado de síndrome do impostor e começa a achar um fracasso e assim, começa a questionar tudo e é assim, extremamente desgastante para a pessoa, para o projeto, etc. Então assim, muitas vezes você chega num ponto onde você trabalhou 2, 3, 4, 5, 6 semanas, um mês em um problema e aí você, daquele ponto você quer desistir, deixar tudo para trás e o problema não vai ser resolvido. Você vai ter que ir para sua equipe assumir o fracasso e basicamente você começa a considerar assim, nossa, será que eu devo trocar de emprego porque isso aqui já não dá mais para mim. Esse é um blog post que eu escrevi, então assim, eu tenho mais de 15 anos de experiência nessa área, o pessoal que trabalhou comigo conhece bem, eu tenho uma reputação de como uma pessoa que nas empresas que eu trabalho o pessoal me procura para resolver esses problemas ou esses desafios que são grandes, complexos, difíceis de entender e que um monte de gente às vezes já desistiu de tentar resolver e já passou por sérios burnouts. E aqui qual que é a minha ideia? Tentar divulgar um pouco de como eu não me torro nesse processo. E não é que eu nunca tive burnout, eu já tive em diferentes situações. Já aconteceu comigo escrevendo a minha monografia na graduação. Eu trabalhei demais, fiquei um dia inteiro sem comer, passei mal, depois fiquei puto, fiquei uma semana sem trabalhar na monografia e assim, estourei aquela semana. Mas de lá pra cá eu aprendi muita coisa. Entreguei minha monografia já tem mais de 10 anos, então aprendi muita coisa. Eu fiz o meu mestrado trabalhando em uma startup que crescia rapidamente, liderando um time de 5 pessoas e não tive nenhuma crise séria de burnout durante a escrita da minha dissertação. Mesmo que eu estava conciliando trabalho e viajando 600 quilômetros toda semana e etc. Então, esse blog post, vou até deixar o link aqui na descrição, esse blog post eu falo um pouco de como lidar, de como eu lido com essa situação e como é que você pode usar alguma das minhas dicas para isso também. Então vamos lá, vamos direto para a dica sem mais enrolação. Primeira coisa, assim, a chave, se eu tivesse que escolher uma única métrica para descrever o que leva ao burnout de um desenvolvedor sênior super experiente quando trabalhando num projeto, um feedback, um ciclo de feedback muito grande. O que isso significa? Significa que você tem que trabalhar demais para ver se o que você está fazendo deu um resultado positivo ou negativo. E por que isso é péssimo? Porque quando você trabalha demais, chega um certo ponto, você vai trabalhando, muda coisa, muda outra coisa, muda outra coisa, muda outra coisa, você começa a se questionar se aquilo vai ser positivo ou negativo. E você começa a se questionar se, assim, será que o que eu fiz ontem continuou funcionando? A que ponto eu tô? Quanto tempo falta para me terminar? O que eu vou encontrar daqui para frente ainda? Então, assim, você ainda tá subindo uma curva, está subindo uma colina, enquanto você não chega no topo, você tá ali enchendo a sua mente de preocupações. E se o feedback cycle é muito grande, se você faz alguma coisa, demora uma semana, só daqui uma semana, um mês, 3 meses que você vai descobrir se aquilo ali está sendo positivo ou negativo, isso vai causando mais ansiedade, menos tempo você tem para concentrar no problema que você está tentando resolver agora,
E mais coisa está preocupando, ou é aquele que eu mudei ontem, e aquele outro problema que eu deixei para trás, e nossa senhora, eu não sei mais quanto eu vou ter que mudar. E chega um ponto que você já não consegue mais fazer progresso. Então, para mim, ponto a chave para um sucesso é é mensurar frequentemente aonde você está. Ponto. Ponto. É isso. Você tem que ter uma forma de mensurar, de sentir sucesso frequentemente. Mensurar sucesso frequentemente. Aí você me pergunta, tá, ideia estúpida, né? Óbvio, se eu conseguir a cada 2 minutos desculpa, se eu conseguir a cada 2 minutos sentir que eu estou fazendo progresso, isso vai me levar a uma consciência melhor. Ok, nossa, a cada 2 minutos sentindo progresso. Então, muito mais difícil de eu sofrer um burnout nesse momento, porque essa sensação frequente de sucesso vai injetando dopamina e te dá força para continuar seguindo. Ok, tá. Como que eu faço isso então? Primeira coisa, quando você pega um problema grande, aqui para mim, eu qualifiquei esses problemas grandes como um grande refactory, migração, um bug que ninguém consegue replicar, só acontece em produção a cada 3 meses, e isso vai te demorar semanas de investigação para conseguir investigar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você pega um problema desse para resolver. Primeiro que o problema já é, aqui a gente está falando de problema grande, então ninguém espera uma solução milagrosa que vai sair com 1 hora ou daqui a um dia. Então a primeira coisa que eu faço é, beleza, eu vou olhar o problema, eu vou entender a dimensão inteira do problema e eu vou montar um ambiente de desenvolvimento, vou montar um ambiente de replicação ou de observação daquele problema completo, com tudo que envolve ele. Rodando todos os Docker Container, todas as dependências, os acessos que eu tenho, tá aqui, meu build funciona, meu editor tá funcionando legal, meu lint funciona, então eu consigo, a esse ponto eu tenho certeza que eu consigo fazer progresso nele. Por quê? Porque eu monto esse ambiente de desenvolvimento em volta do problema, porque você não quer chegar num ponto aonde que você tá no meio de alguma coisa, todo engajado, ali, divertido, fazendo progresso ali na sua solução, etc. E descobrir que agora você precisa, nossa mãe, peraí, tem que rodar esse serviço, aquele serviço, esqueci de dar watch nesse log, ou tem que rodar um seed aqui porque eu tava faltando alguma coisa no meu banco de dados. Aí você perde o foco, vai totalmente para um outro lado, depois você tem que voltar, demora muito para você voltar para o contexto. Então assim, primeiro monta um ambiente para você atacar o problema de uma maneira objetiva. Normalmente não é necessário botar muito tempo nisso, assim, minha heurística é mais ou menos 4 horas, meio-dia, né? Ou um dia inteiro tirando reuniões, aí um dia de trabalho. Então, 4 horas, meio-dia de trabalho ali para me montar um ambiente. Ok, eu vou olhar para a situação e falar, tá, aqui eu consigo replicar esse problema e eu consigo que tá aqui, eu faço meu código aqui, eu rodo esse script para mim ver o problema acontecer, ou para mim ver minha feature abrir, funcionar e mensurar sucesso nela. Pronto. Você não quer perder o foco com development ou com detalhe de ambiente uma vez que você começou a querer, uma hora que você começou realmente a fazer progresso. Depois, é uma tentativa de approach do problema. Qual que é a próxima chave? Então, a primeira, você tem certeza que seu ambiente está montado, bonitinho, e cria uma forma de mensurar sucesso rápido. Depois você vai olhar para o problema e tentar dividir ele em problemas menores. Então, isso aqui normalmente depende se é um bug ou se é uma feature, mas sei lá, se for um bug, você vai primeiro ok, qual que é o meu primeiro problema? Identificar em que circunstância o bug acontece, isolar a circunstância com que o bug acontece. E se for uma feature, então beleza, qual vai ser o primeiro pedaço dessa feature? Vou fazer a API funcionando, então vou botar feature nova, vamos supor que eu construí tudo zero, então eu preciso fazer uma API X aqui, ou de uma migração, ou de uma conversão. Então beleza, a primeira coisa que eu tenho que garantir é que a nova API responde igual à API antiga. Então esse é o primeiro problema que eu vou fazer, então eu vou começar a atacar. E para cada microprojeto, eu vou sentar e vou cortar esse problema em 2, 3 pedaços. E para cada pedacinho desse, eu quero definir uma teste ou definir um sucesso. O que sucesso significa para o final daquele projeto? Esse sucesso, para mim, ele é um teste
ou um script que vai me falar sucesso ou falha. Um teste unitário, ou um teste de integração, ou um teste de carga, ou um teste de UI que seja, usando end-to-end framework, mas alguma coisa que eu vou rodar e sem a minha interação, ela vai me falar sucesso ou falha, deu certo, deu errado, ponto. Uma vez que você fez isso, você splitou seu problema em problemas menores e você definiu o que sucesso seria para cada um daqueles steps, é hora de você atacar o seu problema. E a primeira coisa que você quer é você tem que, a cada passo que você der, você tem que garantir que o passo anterior não teve regressão. Então, beleza, eu dividi em vários problemas pequenos. O que é uma regressão? Eu não quebrei nada, do jeito que eu estou fazendo progresso para frente, eu não estou quebrando nada para trás. Então, o que eu faço? Como eu tenho esses scripts ou testes que garantem que cada um dos meus subproblemas para trás tão sucesso, enquanto eu vou resolvendo os próximos problemas, eu sempre rodo todos os testes para trás. Eu sempre volto para trás, vou rodando, porque eu tenho certeza que eu resolvi um probleminha aqui agora. Beleza, deixa eu rodar tudo, ver se o que eu resolvi agora não quebrou nada do que eu fiz ontem, anteontem, semana passada e etc. E isso vai me dando a sensação e assim, a confiança de que os meus passos em diante não estão quebrando nada do que eu fiz para trás ou até que, do que eu tinha ou até do que antes disso, da regressão do projeto completa. Outra coisa ok, então agora eu tenho meu ambiente montado, eu tenho certeza que eu quebrei meus problemas menores, eu tenho um teste que garante que cada problema que eu vou resolvendo, ele está sendo um teste, um script, cada problema que eu vou resolvendo, ele não está tendo regressão. Agora, quarto ponto traga outras pessoas para te ajudarem com frequência. Então, por exemplo, se eu tiver agarrado por mais de um dia na solução de um problema, eu normalmente no dia seguinte, assim que eu tiver um dos meus colegas ou amigos de trabalho, etc., eu vou chamar ele e falar, vamos parear num negócio aqui rapidão, deixa eu te mostrar, tô muito agarrado. E quando eu chamo essa pessoa pra gente parear, eu começo a mostrar para ela pelo teste. Então, eu falo assim, olha só, estou resolvendo esse problema aqui, estou trabalhando nessa feature aqui, etc. E eu estou apanhando muito para esse passo aqui. Olha só esse teste. Esse teste faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz aquilo. E eu não sei porque eu não estou conseguindo fazer ele funcionar. Então, olha, já tentei isso, já tentei aquilo e eu estou aqui agarrado aqui. Vamos ver se você consegue me dar uma luz. Quando você traz outras pessoas para conversar, muitas vezes a pessoa nem precisa contribuir, nem para a pessoa contribuir. Às vezes você está muito dentro do contexto, é difícil até para a pessoa entender o que você está passando. Por que eu gosto de começar mostrando o teste que eu tenho? Porque o teste ele vai isolar a conversa. Quando você chama você trabalhando num problema grande, você chama outra pessoa assim, a pessoa tem um sistema inteiro na cabeça, muitas vezes. Quando a pessoa é mais júnior, é mais fácil dela, talvez o entendimento dela é maior, é mais fácil dela tentar preocupar só com aquele problema que você está vendo ali naquele momento. Quando a pessoa é sênior, staff, principal, entendeu? Um diretor, que seja um gerente, etc., ele tem o sistema inteiro na cabeça. Quando você chama ele, tenta mostrar para ele um negócio, ele vai começar a viajar. Mas você pensou nisso, naquilo, outro serviço, do Kubernetes, e o deployment, e o banco de dados, vai ter 1 trilhão, acabou. O seu pair programming com ele vai ser inútil, porque ele começou a falar de coisas que não tem nada a ver com o problema que você está resolvendo. Então, quando você vai para o teste e fala para ele assim, olha esse teste aqui, tem aqui 5 linhas de código, entendeu? Que deveria resultar no final em X, e tá estourando um erro, eu não sei porquê, ou X está sendo Y, ou depois que eu rodo X 760 vezes, a aplicação morre. Pum, pronto, você isolou o problema, o teste, aí naquele momento ele fala, ele isola o pensamento dele naquele problema. E muitas vezes o fato de você explicar o teste para ele, ou vai te ajudar você mesmo a entender o problema um pouquinho melhor. De repente você vai dar uma melhorada no teste, vai criar um outro teste. Então, para mim, sempre que eu trago outras pessoas, eu uso o teste para dirigir não somente o meu pensamento, mas também a conversa. Ai, essa cadeira tá me avacalhando. Para dirigir não somente a conversa entre nós, como o meu pensamento, como o foco também. Então, você não estou querendo saber agora, nesse momento de ambiente, de não sei o quê, de outros serviços que você conhece, entendeu?
Mas por que que o céu não é laranjado, é azul? Não, tá aqui, ó, meu problema tá isolado nesse contexto e ele tá quebrando. Vamos lá, vamos colaborar aqui para ver se você consegue me ajudar. Outra coisa é, mostre o seu progresso frequentemente e chame outros para parear. Essa é a quinta dica. O que é mostrar o progresso frequentemente? Esse frequentemente é relativamente frequentemente. Nossa heurística, ou a minha heurística, é de mais ou menos a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas, prepara uma apresentaçãozinha, PPT mesmo, ou markdown com 2, 3 pontos e fala, olha só, esse aqui é o projeto que eu estou trabalhando, aqui é o ponto onde eu estou. Aqui estão os testes que eu já fiz, estão passando, aqui está onde está quebrado e aqui está quebrado. Isso aqui é a situação que eu não consigo, que eu estou lutando para passar neste momento. Por que isso é importante? Você traz o time, entendeu? Para o ponto que você está, você mostra o progresso, as pessoas vão conseguir ir vendo o progresso no tempo. Quando o tempo vai passando, você vai sentindo progressar. Isso aqui deu certo, aquilo ali deu certo, aquilo ali deu errado, eu tô parado nesse ponto, desisti daquele ponto ali, aquilo lá não resolveu em nada. E trazer outras pessoas para parear frequentemente te ajuda, do seu time, ou de outro time, o arquiteto, o lead, que seja, vai popularizando o estado da tarefa que você está trabalhando agora e dividindo um pouco do estresse também. Às vezes, quando você fala daquele problema, o ponto que está na sua cabeça muitas vezes sai da sua cabeça, vai para a cabeça da outra pessoa e é uma coisa positiva, assim, você vai desestressando. Eu normalmente gosto de montar pelos testes, eu mostro o estado, eu tô aqui, eu tô ali, eu já pensei nisso, e esses que são os problemas que eu fui encontrando no meio do caminho, que a gente vai resolver depois. E toda vez que eu sinto que você, toda vez que você sentir que você parou de fazer progresso, você, porra, tô agarrado, parei, tô aqui 4 horas, um dia, não tô conseguindo mais resolver, não tô conseguindo fazer progresso, para e escreve um teste adicional, escreve um teste a mais para a sua situação. Por quê? Testes eles são raramente inúteis, são raramente, assim, falar assim, que eles não vão ajudar em nada. Eles são raramente muito difíceis de escrever, dependendo do seu contexto. Se o seu contexto é muito difícil de testar, é ideal que você vá modelando ele para uma forma mais fácil de testar. E o teste ele vai sentir como progresso. Uma vez que você conseguir testar uma situação nova, ou garantir que uma situação nova está funcionando, mesmo que seja algo que está para trás, talvez a sua situação que você está trabalhando atual, o seu teste quebrado atualmente está fixo e não tem muito alguma coisa de malhar, mas se você testar alguma coisa para trás, que não está coberto, etc., assim, beleza. Pelo menos eu garanti que isso aqui eu não vou quebrar. Você vai sentir isso como um sucesso. Isso um código que você escreveu, pegou sua mente, concentrou ali para resolver esse probleminha, né, para garantir que esse problema não tem regression. E você pode usar essa dopamina do sucesso do seu novo teste construído, passando, etc., para atacar o problema com um novo nível de energia agora. Assim, eu nunca vi, assim, eu até comento isso na conclusão do meu blog post, eu nunca vi um PR ser rejeitado porque tem teste demais. Ou porque você incluiu um novo teste que testa alguma coisa que está, mesmo que seja de outra parte do sistema, mas que garante que outra parte daquele sistema funciona do jeito que você espera que ela funcione. Por exemplo, uma dependência ou coisa assim. Então, para mim, eu fiquei agarrado, eu tô trabalhando nesse problema. Esse problema é muito grande, eu preciso continuar trabalhando nesse problema até eu resolver ele, mas eu não estou sentindo progresso. Faz um teste. O teste passando ou quebrado é progresso. Ele garante que o comportamento que você espera que tenha, tem. E ele vai te dar a energia para você continuar atacando o problema de formas diferentes. Sexta dica, são 6 de 7 aqui agora, mantenha um diário da tarefa que você está trabalhando. Assim, eu já dei essa dica, eu acho que em algum vídeo passado, mas assim, eu tenho notas de tudo. Eu tenho uma notinha que chama dia, uma notinha que chama semana e uma notinha que chama tudo, que eu vou jogando tudo lá. E para cada tarefa que eu pego, tem lá o número dela lá no Gira, blá blá blá,
Eu sou Blá 2255. Eu tenho Blá 2255.md nas minhas notas e eu vou anotando coisas de como eu vou fazendo progresso nessa tarefa. Por quê? Eu uso essas minhas notas como um segundo cérebro para lembrar de coisas, para armazenar informação. Porque você não quer, ainda mais em projetos grandes que duram semanas, meses, e muitas vezes, quando você atinge certo nível de senioridade, você vai trabalhar num problema por um período longo, e no meio desse período longo você vai ter interrupções. Outages, problemas mais urgentes que estão acontecendo em produção, reuniões, subprojetos, outras coisas que te tiram a sua atenção, e às vezes tem que ficar 4 horas, um dia, talvez até mais. Então, você trabalhando. Para citar um exemplo rápido, eu estava trabalhando uma vez numa migração de um sistema né, de PM2 com VM, tudo um deploy completamente zoado lá, sem Docker, sem nada, que chipava o código direto para uma VM com PM2 e rodava ele, de migração para Kubernetes. E obviamente essa migração é longa, né? Você tinha que colocar, primeiro dockerizar a aplicação, depois botar um build que presta, depois botar uma quantidade razoável de testes, depois criar os manifestos do Kubernetes, criar toda a parte Terraform, a nova infraestrutura, como é que a gente saía de uma VM rodando e ia para um Kubernetes. Esse projeto foi coisa de 3, 4, 5 meses direto, de quando eu entrei, que estava tudo estourado, até a gente conseguir realmente migrar o primeiro cluster, até migrar todos os outros, eram vários clusters rodando nessa época. Então, e no meio desses 3 meses, problemas aconteciam. Então, um problema de performance que estava rodando em produção, eu tenho que parar 2, 3 dias para ir lá ajudar. Alguma feature que um desenvolvedor está tendo muito problema, então eu tinha que parar 2, 3 dias para ir lá ajudar. Mas o meu projeto mesmo era esse projeto gigantesco de 3 meses, enorme, em que eu tinha que fazer essa migração de VM com PM2, que é uma ferramenta de Node, não sei se você conhece, para essa aplicação rodando no Kubernetes, com multinode, com escalabilidade, com pod, com Docker, separando em serviços e tudo isso. Então, como que você mantém a sanidade? Como é que você mantém todas as informações na sua cabeça? Eu não mantenho. Eu tenho um bloco de notas gigantesco desse projeto e eu vou fazendo passo a passo, bloco a bloco. Estamos aqui, fizemos isso aqui que deu errado, isso aqui que eu fiz. Por quê? Essas notas elas funcionam como seu segundo cérebro. Ela vai garantir que você não precise armazenar na sua cabeça cada informação que você vai fazendo, e ela serve até de consulta. Então, quando eu vou para um subprojeto desse, eu volto para o meu grande problema, eu volto para minhas notas, eu vou dar uma passada, falar, isso aconteceu, pensei nisso, pensei naquilo, legal, beleza. Quando estou contextualizado, deixa eu focar. Isso alivia, saber que essas notas existem, alivia a sua cabeça de lembrar de uma quantidade enorme de coisa para focar na solução do próximo problema, que é o que você está atacando. No blog post eu até coloco uma imagenzinha lá, mas assim, cara, se você vê, assim, centenas de notas que eu tenho, centenas, e assim, cada minuto de uma anotação que eu fico, assim, que eu faço é assim, extremamente valioso. Eu anoto, por exemplo, queries que poderiam ser úteis e dicas, tricks, links que eu olhei, entendeu? Porque quando eu vou voltando, eu volto no link e falo, acho que eu já vi esse link, eu vou nas minhas notas e falo, realmente já vi, esse link é inútil, sei lá, um Stack Overflow ou uma documentação que eu estou lendo e etc. 7ª e última dica agora. Esse é um key point, isso aqui vai até para meu post anual de melhoria. De melhoria geral, né? Que eu faço anualmente um post falando como você deve ser um desenvolvedor melhor. Aprenda a identificar o diminishing returning point. O que é o diminishing returning point? É o ponto em que o que você está fazendo vai começar a causar mais problemas do que ajudar. Acho que é um conceito de engenharia de produção, eu não entendo muito bem de onde ele veio, mas esse é o nome que dá. O que é o diminishing returning point? Eu acho que normalmente você está fazendo uma melhoria e ela vai melhorando, até chegar a um ponto onde a melhoria que você pode fazer, ou ela vai começar a ser, entendeu, degradada, ou ela para de ser, ou ela estabiliza. Então assim, eu posso trabalhar mais
não sei, 600 horas nesse problema. Eu trabalhei 300 horas para chegar aqui. Eu posso trabalhar mais 600 horas, eu vou andar 600 horas aqui, depois vou subir mais 1% de melhoria. Então, eu gastei 300 horas para 99% da melhoria e agora eu preciso mais 600 horas para ganhar mais 1%. E depois, nesse mais 1%, eu precisaria de mais 600 horas para ganhar mais 1% de melhoria. Então, esse é um ponto onde fala assim, eu acho que a gente bateu no diminishing returning point. Eu acho que daqui para frente, investir nessa tarefa não vai ser, assim, não vai resultar em grandes melhorias. E aí, de novo, os testes vão ser o seu aliado, porque normalmente não é fácil de identificar o diminishing returning point quando você antes de começar a tarefa, se você não chegar nesse ponto ali, aí daqui para frente não vale a pena mais coisar. Não, normalmente você está trabalhando, está fluindo, e daí você chega num ponto. E aí você começa a tentar atingir o outro nível de melhoria que você quer. E aí você continua trabalhando, continua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias. E você olha pra trás e fala, nossa, eu não melhorei nada nesses últimos 8 dias. Esse último dia eu tô só batendo a cabeça na parede. E você olha pra frente mais o que você vai ter que fazer e parece que vai ter mais 200 vezes aquilo. Aí você fala, nossa mãe, agora... E tudo que eu fiz pra trás? Eu acho que valeria a pena entregar aquilo. Como, se você não tem um teste para, assim... a palavra que eu usei no blog foi até assim, para cobrir a sua bunda nessa hora, você tá ferrado. Você não vai conseguir... Nessas horas, muita gente tem... Assim, 99% do problema estava resolvido, mas você gastou 10% do seu tempo tentando resolver meu 1%, e se você não tem alguma coisa para garantir que o que você fez para trás continua certo e funcionando, muitas vezes você começa a desfazer o que você fez, né? E muito projeto é dropado nesse ponto. Então, por que é bom você ter deixado um testezinho, um scriptzinho que garante que cada um dos passos que você fez para trás está seguro, rodando e estável? Porque quando você chegar nesse ponto, que você perceber e fala, porra, daqui para frente não vale a pena fazer progresso. Esses testes vão garantir que você consegue dar um passo para trás e voltar ao estado que estava anteriormente, que era o último working stage antes de eu estar nesse ponto. Pensei, ok, agora beleza, daqui deu demais, o que eu vou fazer agora? Eu vou desfazer esses últimos coisas que eu fiz, eu vou voltar para o meu último working point e vou entregar aquilo, que vai ser 90%, e aí você tem, nas suas notas, você vai ter um entendimento até onde você foi, e você vai ter uma justificativa de porquê daquele ponto para frente já não vale mais a pena investir nessa empreitada que você tá, e tá aqui shapeada a minha entrega com 99%. Se a gente acordar como um time, como uma empresa que vale a pena atacar o outro 1%, tá aqui o que eu imagino que vai ter que fazer para atacar o outro 1%. Agora, olha o poder que você tem na sua mão se você seguir todas as dicas até agora. Quando você chegar neste ponto, você consegue ter, mesmo que o seu projeto não entregue 100% do que você fez, você não vai entregar nada. Você vai chegar no final e não vai que você vai entregar nada. Você vai entregar o que você conseguiu fazer, que é tudo relevante, que provavelmente é muito melhor do que quando você começou. Se você não tem essas coisas, o risco de você chegar nesse ponto de diminishing return e desistir de tudo, ele é muito alto. Porque daí você vai falar, pô, agora não. E agora? Eu olho para trás e vejo, nossa mãe, agora eu não consigo saber o que eu quebrei, tem muita coisa para me resolver, tá tudo ruim, eu não sei se o que eu implementei vale a pena, daqui para frente eu vou ter que trabalhar demais, isso, sabe o que? Esse projeto não vale a pena, vamos devolver ele aqui e ir pro próximo. Assim, esse projeto aqui não é viável. E se você entregar, às vezes, 99%, talvez o 1% de melhoria que faltou, aquele 1% de usuário talvez vai ficar prejudicado, ou talvez aquele 1% de performance que poderia ter melhorado é até irrelevante, e os 99% de melhoria que você já está entregando já é o suficiente. Então, para mim, isso é uma saída. É uma entrega muito mais honrosa, mesmo quando você chegar num ponto assim, de impossibilidade de entregar o projeto, que se você seguiu todos os passos até aqui, é muito mais fácil de que você consiga entregar
entregar muitos, assim, resolver muitos problemas muito maiores do que se você não tem nenhum teste para garantir que você está fazendo progresso ou que você não tenha notas para te lembrar das decisões que você foi tomando no meio do caminho. E mesmo utilizando essa métrica, mesmo que você chegue no final e você bata num ponto onde não vale mais a pena seguir, você consegue dar um passo atrás e entregar até aquele ponto, que talvez vai ser muito melhor, muito superior a não entregar nada. E isso vai te ajudar na sua reputação como uma pessoa que resolve os problemas complicados, vai te ajudar na sua empresa, todo mundo vai te ver como um super developer aí. Assim, concluindo aqui, acho que esse vídeo ficou até longo, meia hora, então beleza. Concluindo aqui rapidamente. Sim, assim, primeiro ponto. Qual que é o segredo? Teste. Você queira ou não, você nunca fez TDD, não tem espaço no seu projeto para fazer TDD, não é uma prática muito comum aqui nas empresas do Brasil e etc. Mas teste é o segredo para você reduzir o feedback cycle. Você não precisa rodar, pedir, clicar, ver, chamar um QA para daí ver se o que você fez presta ou não. Você não. Assim, no meu caso, no meu ambiente, meu teste é um keystroke. Espaço T, meu teste roda. Espaço Y, minha bateria inteira roda. Pronto. E eu vou ganhando confiança e fazendo progresso. Se no seu... Aí uma dica mais específica. Tem muita gente que é júnior, está começando e assim, não consegue... No projeto que pegou um projeto legal, projeto todo cagado, todo fodido, não tem teste. E você não tem o espaço para que você introduza testes no seu projeto aí, porque talvez você é mais júnior e as pessoas não vão achar que é uma boa ideia, etc. Assim, não sei quem faz. Se é essa a sua situação, eu sugiro que você acabe com a raça do seu lead aí, prove para ele que teste vale a pena e que seu projeto tem que ter teste e eles estão sendo estúpidos, mas como a gente sabe que nem sempre isso é a regra, o que você faz? Faz escondido. Escreve teste em segredo, foda-se. Cria um projeto paralelo que roda do lado do projeto que você está, escreve o teste lá. E toda vez que você precisar dos testes, roda os testes de lá e esses testes vão garantir que você está fazendo progresso. Eu já fiz isso. Entrei num projeto, o projeto tinha teste, mas não tinha CI. Então toda vez que você abriu um PR, era esperado que você rodasse local na sua máquina os testes e garantir que ele não quebrava. E tinha teste de unitário, o projeto tinha teste unitário, mas não tinha teste end-to-end, não tinha teste de UI, nem teste API. Inaceitável, na minha opinião. O que eu fiz? Sentei e escrevi os meus. Escrevia todas as telas, todas as features que eu pegava para fazer, escrevia meia dúzia de testezinho com teste café, me gastava 20 minutos para fazer, nem isso, e deixava eles rodando. Cada vez que eu ia pegar uma versão, pegava, rodava os meus testes e me ouvia. Depois de um tempo trabalhando nesse projeto, eu entrei como engenheiro normal, não era lead nem nada desse projeto. Um dia o arquiteto me chamou para uma reunião, a gente conversando, e falou, olha só, a sua produtividade é 3 vezes a média da produtividade desse projeto. Então, eu queria entender as formas que você está trabalhando, a gente sabe que você é um profissional mais sênior, etc. Mas a gente está achando que você está tendo um resultado muito legal, a gente queria que você assumisse esse time como lead. E tranquilo, não tem segredo nenhum do que eu estou fazendo, né? Eu lembro que nessa época eu tinha um CI rodando paralelo num servidor meu próprio, que eu rodava, toda vez que eu fazia um commit, rodava lá uma bateria de testes contra o meu projeto, e eu tinha, sei lá, 20 testes a esse ponto, eu tinha 20 testes com teste café, que eu rodava e testava minha aplicação praticamente inteira. Quando eu virei o lead, eu fiquei responsável por fazer os releases, release demorava 1 minuto, que demorava um dia antes, eu entrava, pegava o PR, mergeava, rodava os meus testes de funcional, algum teste que falhava, voltava no cara, isso aqui estava calhando, quebrou tal coisa, e assim, pronto, virou um super power. Mesmo nesse projeto, que quando eu entrei, não tinha esses testes funcionais, e era uma consultoria, um negócio mais burocrático e tal, eles não queriam colocar. E no final nós entregamos os testes funcionais. Quando eu virei lead desse projeto, cheguei e enfiei os testes funcionais, falei, pronto, tá aqui, agora teste funcional é parte da nossa
da nossa stack, e quando você entregar uma teste, você bota um teste funcional adicional nisso aqui, ó, e ele vai rodar. CI, eu terminei rodando meu próprio CI até o final desse projeto, porque o cliente que a gente dava consultoria não tinha CI na época, mas para mim foi indiferente, a gente tinha o nosso rodando em paralelo, e assim, foi um sucesso para mim, uma história que me ajudou pra caramba. Ainda que eu fiz escondido, né? Falei assim, porque a gente não tem tempo nem espaço para poder fazer teste end-to-end. Beleza, foda-se, eu vou fazer no meu canto, e se você achar ruim comigo, pode mandar embora, entendeu? Não aconteceu o contrário. Primeiro que ninguém sabe, quando você está trabalhando no seu canto, ninguém sabe exatamente o que você está fazendo. Eu acho difícil alguém chegar para você e falar assim, não, para de testar isso aí que você está perdendo tempo testando. Você não consegue imaginar uma situação como essa. E se você sabe que esse teste vai ser melhor, já só faça. Deixa no seu cantinho, deixa lá. Uma hora você vai ter a oportunidade de mostrar e você mostra isso. Eu te garanto que a sua qualidade de trabalho vai melhorar absurdamente se você tiver testes que vão cobrir cada passo que você der adiante. Assim, se o seu time não faz teste e você faz teste, você vai ser o diferenciado lá. Pronto, beleza. Primeira coisa, evite burnout. Como é que você evita burnout? Escreve teste primeiro. Quebra os problemas em problemas menores, escreve teste, toma nota de tudo que você está fazendo, documenta decisões no meio do processo, colabora com outros, traz outras pessoas para dividir o problema e o estresse. E sucesso para você ir nas suas entregas e nas suas brigas complicadas, sem morrer, sem estresse, sem passar final de semana virando, sem achar que isso é uma falha, sem chegar no final de um projeto de 6 meses ou de 2 meses trabalhando e descobrir e desistir e ter que assumir a falha na frente do seu time com esses métodos que não é bicho de 7 cabeças. E se em caso você ainda bater num ponto que você acha que dali para frente não vale mais a pena investir nesse projeto, você consegue dar um passo para trás e entregar, desde que você identifique, desde que você consiga garantir que o que você entregou para trás está numa versão estável, identificando aí o diminishing return point. Bom, é isso aí que eu tinha para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. E deixei o seu like, comentário, o que vocês acharam do vídeo. Eu vou deixar o link do post aqui embaixo, então vocês conseguem ler, então, como é que você evita burnout como desenvolvedor. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye!